Então vamos. Oi, alguém falar alguma coisa? Alguém me chamou aí? Não? Eu acho que eu falei junto com a Manuela. Manuela, quer falar alguma coisa? Eu falei para gravar a aula. Ah, então tá bom. Então assim, ó, a gente fez até agora o quê? Nada. Dois modelos. Não foi? Nós fizemos um modelo de estudo e fizemos um modelo de trabalho. Então agora, esquece o modelo de estudo. Agora nós vamos pegar o modelo de trabalho que está super bem feito, com os dias vazados no jeito certo, está tudo pronto. E agora nós vamos começar a levantar a nossa dentadura. Certo? Por que parte eu começo a pensar na nossa dentadura agora? Como é que eu vou fazer para devolver para o paciente sem dente os dentes dele? Só com um modelo de trabalho. Alguém tem alguma sugestão? O que eu preciso fazer no modelo de trabalho para começar a pôr dente desse paciente? O que o paciente perdeu além dos dentes? Quando ele perdeu os dentes? DVO. Opa! Beleza, DVO. O que é DVO? Ih, lá vem, hein? Dimensão vertical. Não, eu já sei. O que é DVO, Laísa? É o espaço que tem contando com os dentes. É o espaço existente. Ah, pode falar, desculpa. É quando está em oclusão. Perfeito. É o espaço existente, ou seja, é a distância entre o arco de cima e o arco de baixo, onde os dentes estão encaixados e mordidos, certo? Em máximo de oxidação. Tudo bem? Então é uma distância entre aqui e aqui quando eu tenho dente mordendo. É isso, gente? Tudo bem? Eduardo, tudo bem? Tá? Daniele? Beleza? Cadê o resto das galera? Ana Vitória tá aí também. Quero ver o resto. Tá isso, tá aí. Aí, galera. Põe a cara aí, ó. Sacanagem. Ajude o seu professor a ficar mais feliz. Então, essa distância. Então, agora, como é que eu faço para fazer o meu paciente ter dente de novo? Só com um modelo sem dente. Como é que eu posso, com esses dois modelos sem dente, colocar dente nele? A Laís já respondeu para a gente a pergunta inicial. Como é que eu posso fazer para colocar dente no paciente? Uai, Paulo, vamos pela DVO. Então vamos pela DVO, Laísa. Como é que eu faço para colocar DVO em dois modelos que não tem nada? Professor, eu acho que tem que achar o espaço funcional livre. Você já sabe qual que é o espaço funcional livre, né, Súlima? Você já sabe quanto que ele vale, mais ou menos, a média na população mundial, certo? Encaixa a relação cêntrica. Também, calma, daqui a pouco. A relação cêntrica. Peraí, eu vou notando isso aqui, tá? Relação cêntrica. O que mais? Paulo, alguma sugestão, Paulo? O espaço funcional livre geralmente são 3 milímetros. Alguém? Malagoli. Stephanie, falou pela DVR. Espaço funcional livre. O Súlima falou. Que mais? Quem dá mais? Dimensão vertical de repouso. Perfeito. DVR já falaram. Então vamos lá, Eduardo. Eu acho que... Você mesmo. Deixa eu ver sua cara, Eduardo. Hã? Põe sua cara aí, pra me ver. Pera aí, que eu vou abrir a câmera. Isso, abre a câmera aí. Vamos lá, Eduarda e Súlima. Não, e quem falou DVR também? Eduardo, vai você mesmo. Foi a Stephanie. Stephanie. Como é que você acha a dimensão vertical de repouso? É no modelo? Os dois modelos? Ou é na boca do... Não tem que fazer aquela continha, aquela fórmula que a gente fez no terceiro período? Tem um método pela fórmula, que é o método... Que método que é esse? Para a gente conseguir achar a dimensão vertical de oclusão, existem alguns métodos
que a gente pode utilizar para achar a dimensão vertical de oclusão, certo? Um dos métodos de achar a dimensão vertical de oclusão é pela dimensão vertical de repouso menos o espaço funcional livre. É isso? É. Todo mundo lembrou disso? Da oclusão? Sim? Eu quero essa distância daqui a aqui, quando eu estou com os dentes encostados. Então, eu tenho que medir daqui a aqui, quando eu estou com os dentes em repouso, ou seja, com a boca está levemente aberta, e diminuir esse espacinho que tem entre os dois dentes. Aí eu chego na dimensão vertical de oclusão. É isso? Tudo bem? Então, como é que eu faço? Eu vou medir o repouso lá no meu paciente, subtrair os 3 milímetros e chego na dimensão vertical de oclusão. Tudo bem? Uhum. Todo mundo entendeu isso, gente? Professor, mas tipo assim, se o paciente desdentado, ele tem a dimensão vertical de repouso? Perfeito. Eu tava pensando nisso também. Vamos lá, vamos lá. Aí não tem que achar a relação cêntrica nesse caso dele? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Eu estou compartilhando com você minha tela agora. Todo mundo viu minha tela aí? Eu acho que como ele não tem dente, tem que achar a relação cêntrica para descobrir a dimensão vertical de oclusão. Perfeito, concordo também. Peraí, não concordo não, Eduarda. A dimensão vertical de oclusão depende da RC? Não, mas aí você vai achar... Não, pera, buguei. Não, bugou. É porque vai estar estabilizado, não? Isso, não, eu concordo contigo. Se a gente for pela RC, a gente consegue achar a relação maxilomandibular em RC, tudo bem? Uhum. Mas eu consigo passar essa informação para um modelo sem nada? Não. Você está entendendo o modelo sem nada que eu estou falando? Você tem dois modelos, sem nada. Só dois modelos sem dente. Eu quero achar o espaço entre um modelo e o outro com dente. Se eu encontrar só a relação cêntrica, ela independe de dente, eu consigo achar esse espaço? Não. Não consigo achar. Eu consigo achar a posição do côndilo em relação à fossa articular, na RC. Mas eu não consigo achar o relacionamento entre a mandíbula e a maxila. Eu não consigo achar a relação maxilomandibular. Tudo bem? Eu não consigo achar a relação entre a maxila e a mandíbula quando eu estou mordendo os dentes. Por quê? Porque RC eu só consigo achar uma posição dentro da cabeça. Lá E na... a dimensão vertical de repouso? Perfeito. Calma. Aí, calma. Você entendeu por que a relação cêntrica ela vai ser achada? Eu vou trabalhar na RC, viu, Eduardo? Não quer dizer que eu não vou trabalhar nela, não. Mas para mim posicionar a RC do meu paciente, primeiro eu tenho que restabelecer essa distância entre o que ele perdeu em cima e o que ele perdeu embaixo. Concorda comigo? Porque eu estabilizando essa distância, eu consigo empurrar o côndilo lá onde eu quero e registrar o côndilo na posição que eu quero. Ou ficou escuro aí para vocês? Gente, fala para mim. Tá tudo bem? Eu tô meio confuso ainda, professor. Vamos de novo. Então vamos lá. Espera aí. Deixa eu abrir minha imagem maior aqui. Eu vejo vocês melhor. Eu posso perguntar para mais gente. É assim, ó, o que eu falo para vocês, outra dica é não deixa para dar uma olhada na aula na semana que vem. Aproveita esse momento que a gente está com as ideias no lugar, com as coisas funcionando, para poder pegar e entender melhor isso aí, porque realmente é difícil. Vocês estão visualizando o meu compartilhamento de tela, certo? Esse aqui todo mundo está vendo, né? Estética das relações maxilomandibulares, tudo bem? Tudo. Então vamos lá. Vamos supor que você tem esse paciente aí, ó. Tudo bem? Vamos supor que você tem esse paciente aí, ó. Tem dente, paciente? Não. Não. Como é que faz para colocar dente nele? Dentadura. Descobrir a distância a relação entre esse arco superior e esse arco inferior, quer dizer, essa distância entre esses dois arcos, onde ele tinha dente. Tudo bem? Como é que eu faço? Tudo bem, gente? Fala sim ou não? Sim.
Ana Vitória, eu acho que você não entendeu. Não entendeu, né? Então Mais ou menos. volta. Volta, Ana. Põe sua cara aí, Ana. Não sai daí. Eu desliguei Volta, sem querer, professor. volta. Olha só. Uai, Eu preciso pôr dente desse paciente. Mas eu não sei a distância que esse paciente tinha quando ele tinha dente. Eu sei. Olha para esse velhinho aqui, Ana. Não. Olha para esse velho aqui. Você sabe me dizer o tanto de espaço que ele perdeu aí com a perda dos dentes dele? não. Não. Assim, olhando só para essa imagem? Não. Como é que eu faço para descobrir isso? Eu marco um ponto aqui em cima, eu marco um ponto aqui embaixo com a régua, com aquele compasso de Willis, que vocês têm na lista de vocês de material. Eu meço em repouso, peço para ele ficar em repouso. Você lembra que eu ensinei para vocês na oclusão fazer isso? Fica em repouso, deixa a mandíbula relaxada, caída, passa a língua entre a mandíbula. Não tem uma relação entre o arco superior e o arco inferior quando você está em repouso? E esse espacinho no meio dos seus dentes, aí me chama espaço funcional livre? Agora concorda comigo se você medir essa distância daqui até embaixo com o espaço funcional livre, você tem a dimensão vertical de Ana? Oclusão. Não. Se De você repouso, quando tem o se você tá espaço. E medindo de oclusão, com o quando você não espaço, tem o espaço. perfeito. Se você está medindo com o espaço, eu estou medindo dimensão vertical de repouso, porque no repouso meus dentes não encostam. Existe uma diferença de espaço entre o arco superior e inferior, que faz a sua mandíbula levemente descer pelo peso da gravidade e abrir um espacinho na frente, que é o espaço funcional livre. Se eu medir aqui em cima até aqui embaixo, em repouso, eu vou achar a dimensão vertical de repouso. Tudo bem? Concordou aí, Eduardo? Não, saiu da tela aqui. A Ana. Mudou Professor, de... aí eu vou pegar essa medida e acrescentar os 3 milímetros para Perfeito, descobrir a peraí. melhor? Calma. Tá, eu medi repouso. O que é o repouso, Thaís? Não é a soma do espaço que eu tenho quando eu estou mordendo mais o espaço funcional livre? Sim. Você entendeu? Uhum. O que é o repouso? Quando eu estou em repouso, fica em repouso todo mundo aí, ó. Parei, encostei atrás da cadeira. Fechei minha boca, trisquei um lábio no outro. Você tá todo mundo com dente, né? Todo mundo tem dente, certo? Então, quando você está em repouso, passa a língua entre os seus dentes. Tem um espacinho aí? Faz assim. Tem, não tem? Eu tenho dente, mais espaço funcional livre e eu estou em repouso. Então, eu estou com essa medida com quê? Em repouso. Então, aqui nesse momento que eu tenho DVO, que é o que eu mordi, mais espaço funcional livre, eu cheguei na minha dimensão vertical de repouso. Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Sim, professor. Thaís, entendeu? Silvia? Graziela? Sim. Silva? Sim, professor. Entendeu? Beatriz? De verdade, gente, eu estou em repouso, mais o espaço funcional livre. Ó, eu tô mordendo. Oclusão. Fiquei em repouso, abri o espaço, certo? Então, a dimensão de repouso é nada mais, nada menos que o tanto, a dimensão que eu estou mordendo, mais o espaço funcional livre. Todo mundo concordou com isso? Daniele, concordou, Daniele? Sim? Natália? Natália, você não entendeu não, Natália? Entendi. Entendeu? Certeza. Gente, isso é importante. Tá? Não vai cair na prova, mas é importante. Ainda não. Tá? Isso é da aula de hoje. Então, todo mundo concorda comigo que a dimensão vertical de repouso, ou seja, a distância entre o arco superior e inferior em repouso, é igual a dimensão vertical quando eu estou mordendo em oclusão, mais o espaço funcional livre? Sim? Sim. Deu para ver aí? Deu? Levanta a Não, folha. professor, ainda não.
Aí. Aí, pro Agora lado. deu. Todo mundo viu aí? DVR é igual DVO mais espaço funcional livre. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu o que é DVR? Todo mundo entendeu o que é DVO? Todo mundo entendeu o que é espaço funcional livre? Bom, aí eu vou montar minha dentadura nesse velho aí, ó. Boca murcha. O que eu vou fazer? Eu consigo fazer a montagem na DVO sem começar pela DVR? Não, ele não tem Eu não nem. tenho referência. Eu não tenho referência. A única referência que eu vou ter para montar essa dentadura, nesse velho, é achar a dimensão vertical de repouso, descontar 3 milímetros, colocar algum espaçador na boca dele do tamanho que eu achei. Entenderam? Congela. Entendi. Todo mundo entendeu? Não, Sim. professor, o que que é espaçador? Não. Presta atenção. Eu estou tentando fazer uma dentadura, Liza. O que é uma dentadura? É devolver para esse paciente a dimensão vertical de repouso, a dimensão vertical de oclusão, o espaço funcional livre, a relação cêntrica, tudo. Certo? Como é que eu faço para fazer isso com esse paciente que eu não tenho referência nenhuma de dente, nada? Eu vou medir em repouso. Por que em repouso, Paulo? Porque de repouso eu meço sem dente. É só ficar em repouso. Pede o paciente para sentar, encostar a cabeça na cadeira, relaxar a boca e encostar um lado no outro. Sem apertar. Todo mundo concorda que vocês fizeram isso agora. Se eu medisse em vocês, eu ia achar a dimensão vertical de repouso de vocês. E eu não ia. E eu não ia. Sim, vocês entenderam isso, gente? Sim. Então, a partir do repouso, agora eu consigo achar a de oclusão? Quando ele está Sim. mordendo? Como? Como é que eu chego Diminuir na oclusão? É só tirar o espaço o funcional, espaço funcional livre. porque aí eu tenho ela mordendo, certo? Então, vamos supor que eu medi a minha dimensão vertical de repouso. Eu, Paulo Henrique, sem dente, desdentado. Ou a Angelina Jolie, sem dente, desdentada. Você quer colocar uma dentadura nela aí. Certo? Como é que você vai fazer? Angelina, encosta na cadeira, fica com a mandíbula bem leve, bem suave, não faz força, é sem estresse. Tá? Pode fazer até fisioterapia da boca, pedir para ela balançar o lábio, mexer os lábios um pouco, relaxar um pouco. Encostou na cadeira, trisca um lado no outro sem forçar. Então ela vai triscar. Você mediu a distância dela em repouso e deu 60 ou 6 centímetros. A minha deu 6 centímetros. O que eu preciso fazer agora para fazer a dentadura ficar boa? Tirar os 3. Não, calma. Tirar o espaço. Não, ainda não. Para mim fazer uma dentadura para ficar perfeita, na dimensão vertical de repouso correta, eu tenho que trabalhar o quê? Esse espaço de 6 milímetros, 6 centímetros. Todo mundo concorda? Então agora eu tenho dois modelos, o superior e o inferior. Eu preciso criar, na relação entre esses dois modelos, 6. Tudo bem? 6 por quê? Porque 6 era o meu. Isso é meu, pode ser o seu, pode ser 5, o da outra pode ser 2. Entendeu? A relação maxilomandibular do Paulo Henrique em repouso é 6 milímetros. Todo mundo entendeu isso? Professor, Pergunta. só me tira uma dúvida. De onde aonde eu vou medir esse espaço? Perfeito, perfeito. Na dimensão vertical de repouso, você tem alguns métodos para obtenção de dimensão vertical de repouso. Nós conversamos lá na aula de oclusão, e nós vamos falar aqui na aula de prótese total também. Tá? Então, o método fisiológico é esse método que você mede entre o canto do olho, presta atenção, a comissura labial, da base do nariz à base do queixo. Se você medir o tamanho do seu nariz, é do mesmo tamanho. Se você medir a distância entre o canto do olho ao canto do olho, é do mesmo tamanho. Se você medir a distância entre as duas sobrancelhas, é do mesmo tamanho. Se você medir o tamanho desse olho, o tamanho desse olho é do mesmo tamanho, porque nós somos pessoas simétricas, apesar de não. Entendeu? O ideal, então, eu posso trabalhar no método fisiológico, medindo comissura labial, canto do olho, base do nariz, a base do queixo. Eu posso trabalhar um método métrico, que é como é isso, Paulo? Medindo da base do nariz à base do queixo com a régua em repouso, descontando o espaço funcional livre.
Eu posso trabalhar no método fonético, utilizando os espaços da fala, assimilando sons de F, S, Z, V, B, M, N, para mim tentar medir essa distância entre o espaço funcional ali. Então, é um outro método que eu utilizo para obter a dimensão vertical de oclusão, não de repouso. Todos esses são em oclusão, viu, gente? Por quê? Porque se eu tenho repouso, todo mundo concorda que eu tenho oclusão? Sim. Sim? Bom, então se a minha dimensão vertical de repouso, Paulo Henrique, medir lá com a régua, deu 6, qual que é a minha dimensão vertical de oclusão? 6 centímetros, diminui 3 milímetros, dá quanto? 57 milímetros. Perfeito, Paulo. Porque nós estamos medindo em milímetros, não em centímetros. Tudo bem, gente? Professor, Oi. o espaço funcional livre vai ser sempre 3 milímetros? Então, perfeito. O espaço funcional livre, na média da população mundial, é em torno de 3. Ele varia entre 1 e 5 milímetros. Tem pessoas que têm um espaço de 1 milímetro, tem pessoas que têm espaço de 5. Tá? Mas a média da população é em torno de 3 milímetros. Então, a gente vai utilizar sempre nessas próteses totais essa medida em torno de 3. Tudo bem? Amor? Certo? Então, se eu tenho aqui, Paulo Henrique, uma dimensão vertical de repouso que eu medi com a régua pelo método métrico, estético, fonético ou fisiológico e deu 6 milímetros em repouso, quanto é a dimensão vertical de oclusão do Paulo Henrique? 57 milímetros. 57 milímetros ou 5,7 centímetros. Todo mundo concordou? Ana Vitória, concordou, Ana? Ana, abre a cortina aí, Ana. Abre a cortina aí. Tá muito escuro aí, você vai dormir. Abre a cortina da sala aí, Ana. Professor, é porque tá dando sombra, mas tá aberto. Tudo certo. Olha só, vocês entenderam isso? Então, Sim. eu tenho uma dimensão vertical de repouso 6, tenho uma dimensão vertical de oclusão 6. Como é que eu faço para montar minha dentadura agora? Se eu só tenho 2 modelos, eu preciso criar entre esses meus 2 modelos. Presta atenção, Laisa. Pode ver o celular aí, Laisa. Eu preciso criar entre os meus 2 modelos essa distância de 6. Como é que eu faço? Eu tenho que colocar alguma coisa que dá um espaço de 6 milímetros entre o arco superior e inferior. Como é que eu trabalho isso? Eu trabalho com isso assim, ó. Eu vou criar no meu modelo de trabalho inferior um espaçador inferior, vou criar no meu modelo de trabalho superior um espaçador superior que nós chamamos de plano de cera ou planos de orientação. Tudo bem? Então, na próxima total, quando você fazer o plano de orientação, você vai fazer esses espaçadores, que eu estou chamando, Paulo Henrique, estou chamando de espaçadores, só para vocês entenderem. Mas o nome é planos de orientação, planos de cera ou base de prova ou chapa de prova. Tudo bem? Então, eu estou criando aqui uma relação maxilomandibular sintética, né? Sintetizada através de cera e de acrílico, para me dar o espaçamento da relação maxilomandibular real do meu paciente, para eu conseguir colocar isso dentro da boca dele. E aí sim, com isso na boca dele, eu vou levar o côndilo lá na relação cêntrica e grampear essa relação maxilomandibular, copiando uma coisa sobre a outra. Professor, Oi. mas como você vai estabelecer relação cêntrica no paciente, sendo que não tem gig, não tem nada? Ele não tem Perfeito, dente. Silvia. É muito mais fácil estabelecer a relação cêntrica num paciente desdentado do que num paciente que tem dente, Silvia. Acredite por quê? Porque ele não tem contato oclusal. Aqui está tudo relaxado, entre aspas. Mas aí tá, eu coloco os planos de cera, Silvia. Eu deixo esses planos de cera ajustados na dimensão de vertical de oclusão que eu quero. Então eu ajusto ele. A minha dimensão é 5,7. Eu vou colocar esse plano aqui. Eu faço ele aleatoriamente. Eu levanto, por exemplo, ele com 7 milímetros entre o arco superior e inferior. Então ele está além do que precisa, né? Eu tenho que chegar no 5,7. Eu vou desgastando a cera dele, vou desgastando a cera, vou medindo, desgastando, medindo, até eu chegar no 5,7. Quando eu tenho esses planos com essa dimensão 5,7, que é a dimensão de oclusão, vertical de oclusão real do meu paciente, eu levo esses planos para a boca, mesclo ele mordendo em cima dos planos,
deu 5,7. Então, eu cheguei no lugar que eu queria, certo? O espaço que ele tinha, agora eu consegui restabelecer com esses espaçadores aqui. Tudo bem? O que eu vou fazer agora, Silvia? Eu deixo os espaçadores por um períodozinho de tempo aí de uns 10, 15 minutos, até na hora que você vai ajustando isso, você já está deixando ele mais tempo na boca. O paciente já, entre aspas, acostuma com esses planos na boca e aí você vai conseguir manipular a mandíbula pelo mesmo método que você manipulou lá na oclusão, Dawson ou Humford, empurrar para trás, para cima e encostar os dois planos, registrando o momento exato da relação cêntrica. Neste momento que eu consegui levar o côndilo e encostar os dois planos de cera, o que eu tenho? Eu tenho relação condilar incêntrica e tenho máxima intercuspidação dental, ou seja, eu tenho relação em oclusão cêntrica, ou seja, côndilo no lugar, dente no lugar. Então, eu criei uma relação maxilomandibular real para o meu paciente e ainda consegui fazer com que o côndilo ficasse na posição de relação cêntrica. Aí sim, eu preciso tirar isso da boca, colocar nos meus modelos, montar no articulador, e aí sim vem a montagem dos dentes da minha dentadura. Todo mundo entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Entendeu, Silvia? Entendi sim, professor. Obrigada. Mesmo, de boa. Entendeu de boa? Parte dos espaçadores, não. Então vamos lá. Quem está falando? Eu, Eduarda. Eduarda. Ah, você não entendeu o que, Eduarda? Como que dá 5,7 mesmo? Perfeito. Não se atenha a números. Nós estamos dando um exemplo. Mas a medida aí que o senhor falou para chegar até no 5,7. Quanto que é a dimensão vertical de repouso minha, Eduardo? Põe sua cara, quer ver sua cara? Foi 6 que o senhor tinha falado? Foi 6. Parece. 6 o quê? Milímetros ou centímetros? Milímetros. Centímetros. Existe uma relação maximal de 6 milímetros? Não, tamanho que é o seu molar, não é? Centímetros. Centímetros, perfeito. Então, eu tenho 6 centímetros dessa distância daqui aqui, certo? Uhum. Eu tô em repouso, certo, Eduarda? Uhum. Quanto que eu tenho em mordendo? Que tanto que é mordendo? Tira os 3? Tira os 3 centímetros ou milímetros? Milímetros. Milímetros? Viu aí, Eduardo? Viu? Aham. Eu tenho 6 de DVR, eu tenho 6 de espaço funcional livre. Quanto que é DVO? Pois é 3 de espaço funcional livre. 3 milímetros, eu tenho 60 milímetros de DVR. Ah, tá. Eu tenho agora 3 sim. milímetros de espaço funcional livre. Quanto que eu tenho de DVO? 5,7, no caso que tira os 3. Não, eu tava pensando que era 6. A sua conta matemática estava errada. É isso. Tava. Não, tudo bem. Mas o mais importante não é isso. O mais importante porque transformou para milímetros. Isso, perfeito. Transformou para milímetro. Você entendeu agora como é que eu cheguei no 5,7? E o que representa o 5,7, Eduardo? Não, entendi. Você entendeu? A dimensão vertical de oclusão. Isso. Aí eu vou ter que fazer vou ter que dar um espaçamento entre os meus dois arcos nesta dimensão, que é a minha dimensão real. Certo? Então, como é que eu faço? Eu pego esses dois planos de cera, como vocês estão vendo na imagem aqui, ó, um inferior e um superior, vou levar eles para a boca do paciente e vou ajustar eles na 5,7, que é o meu. Pode ser 10, pode ser 15 no outro, mas o meu é 5,7, então o meu vai ficar com 5,7. No momento que eu conseguir ajustar esses dois planos em 5,7, e aí eu vou ensinar vocês qual começa primeiro, por onde começa, que tanto tem que ficar mostrando, que tanto tem que ficar escondido. Isso tudo é assunto dessa aula. Talvez não seja hoje, mas é dessa aula. Tá? Então, assim, depois que eu conseguir estabelecer essa relação... de cera? Faz com plano de cera, Eduarda. Você faz uma base de prova de acrílico com uma moldeira individual, exatamente como você fez a moldeira individual. Só que essa chapa de prova é uma chapinha por cima desse aqui, olha para vocês verem aqui, ó. É uma chapinha que é feita em cima do modelo, só que dessa vez eu não vou aliviar nada.
Nesse modelo, eu não vou fazer alívio para áreas retentivas, para áreas expulsivas. Às vezes, eu faço um pequeno alívio só em áreas retentivas, tá? Porque o que eu quero agora, nesse momento, é criar um maior contato possível entre o acrílico e o modelo. Porque o acrílico que você colocar aqui é o que vai na boca do seu paciente, é o que vai segurar a dentadura. Tudo bem? Então, eu faço uma chapa de prova bem fininha, como é modelo individual, de acrílico, só que ela tem algumas diferenças da moldeira. Ela é mais fina e ela não é aliviada em toda a sua extensão. Aí eu faço a base, depois eu vou levantar planos de cera em alturas corretas e reposicionar esse plano sobre a base. Quando eu reposiciono, eu vou ter essa base com esses planos de cera colocados no lugar. E aí sim eu consigo, a partir dos métodos de obtenção de dimensão vertical de oclusão, estabelecer a dimensão vertical de oclusão do meu paciente. Todo mundo entendeu isso? Sim? Tá de boa, gente? Ó, eu não gosto de ninguém calado. Tá de boa, não, De mas... boa. Tá de Tá boa? tranquilo. Tá de boa mesmo? Tá bom. Bom, Professor, estabelecer- fala só mais um negócio. Fala. Então, quando a pessoa tem todos os dentes, a relação cêntrica ela é tipo certeira, ela não tem margem de dúvida. Já nas pessoas que não têm dentes, ela tem uma certa margem de erro, né? Porque não tem jeito de determinar 100% no lugar correto, né? Essa é a pergunta que não quer calar, né, Silvia? Mas você já entendeu a proposta. Eu acho que é mais fácil você fazer no desdentado, Silvia, do que no dentado. Por quê? Porque no dentado, o contato oclusal leva ao reposicionamento do côndilo. Então, se você tem um contato prematuro, a sua mandíbula move para frente, move para o lado, move em direção à linha média, move fora da linha média, move em direção anterior. Quando você não tem dente nenhum, se você restabelecer a relação maxilomandibular corretamente, é fácil você empurrar ela para trás e para cima e para frente. Mas eu concordo com você, é tudo aleatório. Porque a gente sabe que a relação cêntrica não é exatamente naquele lugar que o conceito do livro fala, mais região mais ampla do superior, mais próximo do anterior. Eu conheço pelo menos 15 conceitos diferentes de relação cêntrica ao longo dos meus estudos de 22 anos de odontologia. Eu pegava inicialmente uma relação mais anterior, depois uma relação mais inferior, depois mais uma antero-posterior, depois uma relação mais antero-superior. Aí vai cada autor, cada escola vai te levando para um caminho. Por isso que eu não quero que decore. Eu quero que você entenda que relação cêntrica é a relação mais ortopedicamente estável. E aí sim, o côndilo posicionado na região mais para trás e para cima, porque eu sei que contato prematuro joga a mandíbula para frente. Você sabe que em MH, nós já mostramos muitas vezes para vocês em aula, MH, o seu côndilo está sempre um pouquinho mais anterior em relação à relação cêntrica, então eu sempre vou empurrar a mandíbula para trás e para cima, tá? E aí eu vou engrenar os contatos oclusais no lugar. Quando eu engreno os dois planos de cera na dimensão vertical correta, com o côndilo no lugar correto, no articulador fica fácil eu montar os dentes no lugar certo. Entendeu? Então, assim, eu tenho menos interferência dental na montagem de uma dentadura que vai atrapalhar o reposicionamento do meu côndilo na relação cêntrica do que se eu estivesse montando em cima de dente, por exemplo, fazendo uma reabilitação oral de fora a fora em dentes. Eu acho, sim, seria mais fácil a dentadura do que no paciente totalmente dentado. Tá? Mas é o ponto de partida. Esse entendimento aqui, para odontologia, para quem for mexer com estética, com prótese, com oclusão, com DTM, com orto, esse ponto do curso de vocês, essa aula, isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora, é o pulo do gato. Tanto que eu bato muito na tecla disso. Isso aqui na oclusão a gente falou muito sobre isso. Claro que vocês não tinham tanto discernimento para entender de forma mais ampla. E hoje a gente passa para a próxima total falando a mesma coisa que a gente falou lá, só que agora com a cabeça de vocês melhor, para poder entender isso melhor, entendeu? E no semestre que vem, lá na removível, no próximo semestre, lá na fixa, vocês vão entendendo isso, porque isso aqui é a base. É tudo que você precisa para pegar um paciente que não tem dente, ou que tem um dente, ou que tem 5 dentes na boca, e fazer devolver para ele a estética, a função e a oclusão no lugar certo. Então, é a base, para mim, isso aqui é a base da odontologia. Por isso que a gente bate muito na tecla de vocês aprenderem isso,
E eu acho muito legal, Silvia, você me questionando isso agora, sabe? Porque, assim, para mim, eu sou um grande apaixonado pela oclusão, vocês sabem disso, já brinco com isso há muito tempo, lá na oclusão. Mas quando chega numa aula dessa e você faz uma pergunta dessa para mim, eu fico muito feliz, sabe por quê? Esses dias eu recebi uma pergunta de um aluno do 7º período, o Diogo me mandou pelo celular, olha aqui que eu recebi a pergunta que eu recebi, né? Porque eu e ele somos loucos com isso, né? Porque eu não aprendi isso na escola. Eu aprendi isso depois que eu terminei o meu mestrado. Entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz de você estar numa discussão dessa, no final da tarde aqui, todo mundo já morto, né? E você me fazendo uma pergunta dessa. Então, eu fico feliz mesmo, porque, poxa, o entendimento está sendo compreendido. E é isso que a gente quer como professor e como amigo de vocês, porque isso aqui é a base. Se você seguir sua carreira de odontologia, se eu não for mexer com a harmonização facial, o resto, mesmo se for mexer com a harmonização, às vezes também, mas o resto da base odontológica é isso aqui que se você entender isso aqui para mim já está ótimo, o seu curso já está ganho, entendeu? E eu sei que vocês estão entendendo. E eu não entendi, não é vergonha nenhuma perguntar, que eu vou voltar 1000 vezes, porque eu sei que isso aqui é importante. Bacana? Mas deu para responder a sua pergunta? Deu sim, professor. Obrigada. Valeu demais, viu? E o que mais, gente? Então, assim, nesse ponto aqui da aula, nesse esquema que a gente está falando de entendimento de como eu faço agora, com 2 modelos virar uma dentadura, todo mundo deu para entender como é que ele vai se